Olá, amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Dandara Chiquiná e estamos aqui para mais uma tiragem intuitiva. Se você está chegando agora no canal e gostar do nosso conteúdo, faz uma gentileza enorme para mim, se inscreve. Não te custa nada e faz uma diferença gigantesca para mim, né? Um canal com 8 anos de existência, renascendo aí. Eu tô com muita força, né? Mas eu preciso da força que vem do lado de quem assiste, de quem interage, né? Do público. Então, dá essa força para mim, se você gostar, se inscreve aí, tá? Você vai me ajudar demais. E claro, gostou? Deixa o like, faz um comentário se puder, nem que seja um emoji, já faz diferença. O algoritmo já entende que está havendo interação naquele conteúdo e que, portanto, ele é relevante para ser levado para mais pessoas, tá? E eu queria, outra coisa, tá? Por favor, colabore com o canal. Você tira proveito de tudo que eu faço aqui para você gratuitamente, e é para ser mesmo, né? Gratuitamente. Mas se você quiser colaborar com o canal, a minha chave Pix está aqui na descrição do vídeo. Vai me ajudar demais, tá? Por enquanto, eu estou trabalhando de graça, só. Então, se você puder me ajudar, colaborar com o canal, enviar a quantia que você puder enviar, eu super te agradeço, tá? E eu queria aproveitar o gancho aí dessa introdução para falar que, assim, hoje eu vou mandar beijinhos genéricos. Porque eu tenho percebido aí ao longo dos dias, à medida que eu vou vendo e respondendo os comentários, várias pessoas que agora que estão descobrindo que eu voltei, né? Pessoas que já acompanhavam o meu canal lá antes da paralisação e que agora que estão descobrindo que eu voltei. Então eu queria mandar um beijo especial para essas pessoas. Inclusive eu não vou citar nomes aqui porque eu não tive tempo de parar para pegar nomes. E eu não gosto de falar uns e não falar outros. E tem alguns também que são inscritos como o nome, a pessoa não está inscrita com o nome dela, está inscrita com o nome do próprio canal, né? Então tem uns que eu nem sei o nome, às vezes eu até pergunto. O problema é decorar, né? Mas enfim. Só que assim, realmente teve gente que falou: eu te sigo desde da primeira fase do canal, e eu realmente reconheci a imagem, a foto da pessoa e o nome dela de usuário, né? Eu me lembrei de vê-la também nos comentários da primeira fase. Já tem outras pessoas que vêm e falam isso. Teve uma hoje que eu vi que falou para mim assim: eu te sigo desde 2020. E olha isso, eu não sabia. Ou pelo menos eu não lembrava, porque também é lógico que às vezes quando a pessoa não muda a imagem, principalmente, e aí a gente sempre vê o nome lá, aí marca, vai gravando na memória, né? Mas se a pessoa muda, por exemplo, aí já dificulta, e talvez eu já não identifique mais e tal. Mas é claro que não são todas que eu vou decorar, né? E quando a pessoa é muito participativa na hora de aparecer, né? Eu saber que tá aqui, que é quando faz um comentário, porque quando você está assistindo ou só deixa o seu like, eu não sei que é você que está aí, não tem como eu saber, né? Eu só sei quando faz comentários. Então, quando a pessoa faz um comentário e aparece lá, fica mais fácil de eu ir decorando aos poucos, né? Mas quando as pessoas aparecem com alguma frequência, porque senão aparece lá uma vez ou outra, eu vou acabar esquecendo. Então, como eu não tive tempo de parar para fazer lista de nomes hoje, eu quero mandar um beijo especial a todo mundo que me seguia lá até o finalzinho de 2024, que foi quando eu parei, e que está me descobrindo agora. E se você conhece alguém que também seguia o canal, faz esse favor para mim. Espalha a notícia, pergunta lá para a pessoa: a Dandara voltou, você está sabendo? Você já percebeu? E a importância nesses momentos de sininho acionado, né, meu povo? Eu sei que
Eu, particularmente, não gosto muito de sininho acionado. Por exemplo, aquele canal que eu falo para vocês que eu sigo, que eu adoro, que é o de True Crime, lá, Recontando Casos, eu não tenho sininho dela acionado. Eu sei o dia de publicação dela, eu vou lá no canal e confiro se tem vídeo novo lá, né? Então é assim que eu acompanho. Eu não esqueço. Eu sei que ela posta toda terça-feira. Às 7 horas da noite é a hora da repostar. Então, a hora que eu já terminei meu dia, que aí é oba, agora eu vou assistir vídeo da Rê. Aí eu já vou lá no canal dela e já procuro o vídeo novo, porque eu já sei que ela vai postar, né? Então, quando você faz assim, fica fácil de acompanhar o canal sem precisar de sininho. Mas se você segue, por exemplo, muitos canais, o sininho aí já passa a ser importante. Eu sigo vários canais, mas isso não quer dizer que eu tô acompanhando todos. Então, por isso eu não aciono o sininho. Mas às vezes o sininho é muito importante por causa disso, né? Você vê, já faz uns meses que eu tô retornando aí e mesmo dando umas pausas que eu tô colocando conteúdo, né? E tem gente que só tá sabendo disso agora. Então ajuda a espalhar a notícia aí, tá? E a última coisa que eu queria falar, que eu preciso falar, antes, não é a última, não é a penúltima, mas eu prometo que vou ser rápida. Só que isso eu preciso falar porque é importante. Ontem eu falei uma borracha aqui, tá? Falei uma abobrinha. Eu falei que o sacerdote, ou seja, o Papa, né, era o arcano 3, e não é. É o arcano 5. Minha Nossa Senhora. Então, bom, todo mundo que acompanha meu canal sabe que eu não sou taróloga, né? Sabe que eu não uso definição de manual. Às vezes eu não uso muito definição de manual nem do baralho cigano, até porque eu nunca estudei manual de baralho cigano. O negócio é interativo, intuitivo e interativo. Eu não sei, até as cartas do baralho cigano, tem uma ou outra que eu sei o número da carta. Não sei nada de cor. E aí ontem eu falei essa abobrinha, né, que o alto sacerdote, ou o Papa, era o arcano 3, quando na verdade não é o arcano 5, tá? Mas fica valendo do mesmo jeito que eu falei que você tava subindo de nível ali, tá? Antes você funcionava como o Papa, que é aquela coisa mais instruções, mais manual, mais cabeça, mais isso. E a alta sacerdotisa já é mais intuição, mais sentimento, mais emoção, englobando tudo, porque é uma evolução ali, tá? Então, o que eu falei, com exceção de chamar o arcano 5 de arcano 3, o resto estava tudo certo, tá? Mas eu faço questão de corrigir, porque eu falo, se tem algum tarólogo aí assistindo, vai falar, essa mulher finge que sabe as coisas e não sabe, né? E realmente eu não devia ter soltado essa, porque eu não tinha certeza. Eu achava que sabia, e aí fui ver e estava errado. Então, eu não vou mais cometer esse tipo de erro. Tarô, para mim, é muito mais oráculo do que qualquer outra coisa. Embora eu tenha um bom conhecimento razoável dos arcanos maiores. Então eu peço desculpas por esse erro aí, principalmente se teve algum tarólogo assistindo aí, me desculpe ter falado abobrinha dentro do teu terreno, tá? E só agora uma pequena fofoca. Sabe aquele juiz que eu falei para vocês que eu estava enfrentando aqui dentro, que eu tinha que pôr o pé na garganta dele, que eu achei que eu ia escrever um e-book contando para vocês a saga até chegar lá? Adivinha? Meu pé já tá no pescoço dele. Juro, meu povo. Meu pé já tá no pescoço dele. Acabou. Ele não manda mais em mim. A minha postura hoje, que ele tava me atrapalhando, a minha postura hoje foi completamente diferente. E agora a coisa vai. Agora vai. Eu venci. Tem um detalhe muito importante. Eu venci ele na força bruta. Eu tive a minha primeira vitória, que foi não deixar ele me derrubar, não deixar ele me governar e mandar em mim e atrapalhar minha vida. Pus o pé na garganta dele e falei, quem manda que sou eu. Ótimo, que agora eu consigo seguir com isso que ele estava me impedindo de seguir.
Mas não pensem que meu trabalho terminou, né? Porque agora eu tenho que fazer aquilo que eu ensinei no vídeo de anteontem. Integrar isso à minha luz. Fazer ele jogar no meu time, jogar comigo, a meu favor. Agora ele foi neutralizado. Ele não consegue mais me perturbar, me atrapalhar. Pode até tentar, mas não vai conseguir não, porque agora meu pé já tá na goela dele. Mas o objetivo não é esse, porque ele não é meu inimigo. Ele é minha sombra, mas ele é parte de quem eu sou. Então, agora ainda falta a parte de iluminá-lo e aí a gente formar um time. Mas pelo menos agora eu vou seguir com a minha vida em frente. Tá vendo como é que vale a pena enfiar o dedo nas feridas? Dói, mas dói. Ave Maria, vocês não têm noção. Eu contei assim por alto pra vocês, né? Que até pesadelo eu tive. Dói, gente. Dói muito, é muito desconfortável. Eu tive pico de ansiedade nesse processo. Não, de ontem para hoje não. Já o pico de ansiedade já ficou um pouquinho mais para trás, mas eu tive pico de ansiedade que eu pensei, nossa, vou ter que tomar aquelas gotinhas para dar uma anestesiada que eu não vou aguentar. Não cheguei a tomar, mas pensei que tivesse. Então é muito difícil. Mas quando a gente não desiste, eu consegui. Fofoca fresquinha, patus. A Dandara gosta. Tem gente que, nossa senhora, tem gente que faz questão absoluta de manter a privacidade sob o mais completo e absoluto sigilo, né? É claro que eu também tenho os meus lados sigilosos, obviamente. Mas eu não tenho dificuldade nenhuma de dividir muitas das minhas particularidades com os outros, até porque eu tô aqui para ser um farol. Aquilo que eu tô aprendendo pode servir para você. Pode facilitar a tua vida. Você pode, talvez, observando o que está acontecendo comigo e aprendendo com o que está acontecendo comigo, ter um caminho um pouquinho mais suave. E se eu puder fazer isso por você, com certeza eu vou fazer. É para isso que eu estou aqui, não apenas com as minhas tiragens, mas também com a minha própria experiência, né? Então, bora, meu povo. Bora ver o que nós temos aqui hoje. Será que lá vem pedido de autocompaixão de novo? Ah, não, faz favor. Eu gosto de novidade. Vamos lá. Mas você sabe o que me passou pela cabeça? Que não é nada difícil uma sequência de mensagens pedindo autocompaixão. Porque gente que nem eu e você é muito boa para os outros. Essa parte a gente já sabe. O problema é a parte de ser bom com a gente mesmo, né? Então não é nada difícil, sequência de mensagens envolvendo coração compassivo aqui. Então, vamos ver o que temos hoje. Vocês devem estar escutando a conversa no corredor. Meus vizinhos estão entrando. Tem criança, aí faz um pouco de barulho. Ai, gente, um dia eu vou conseguir ter um microfone bom o bastante para realmente abafar ruídos externos, melhorar, né, a qualidade do som aí para você. Um dia eu chego lá, né? Por enquanto, vamos com o que temos. Ok, tava de ponta cabeça essa coisa. Oh, meu Deus, mas tem importância, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Agora eu já desvirei. Que espetáculo! Porque nós temos aqui uma carta que nunca saiu, desde que eu comecei a trabalhar com esse oráculo aqui, ela nunca tinha saído antes. E ela traz uma vibe, meu povo, rota do sucesso. Olha esta abóbada. Olha este portal. E com nome e sobrenome, Rota do Sucesso. Ave Maria, até arrepiei. E olha que coisa mais linda, né? A Rota do Sucesso aqui, ó, você vê que é o finzinho da madrugada e o início da manhã. Olha o amanhecer aqui, ó. Lá no horizonte desse caminho,
Tá vendo aqui o contorno do portal? Olha, eu babo nesses detalhes das cartas, gente. E bom, eu não sei nem explicar o que eu tô sentindo aqui com essa primeira carta. Eu tô eufórica, assim. Agitou tudo aqui dentro. Meus passarinhos agitaram tudo aqui, as borboletas no estômago. Ai, vamos lá, altas expectativas. Ok, vamos lá. Essa eu custei a achar ela, mas achei. Ah, mas não podia ser mais perfeito. É outra carta que eu acho que não saiu aqui também, desde que eu comecei a usar o oráculo astral. Elemento terra, solo fértil. Olha que carta espetacular. Olha o poder desta pessoa. Olha a majestade desta pessoa. Eu tô dizendo pessoa, porque se você for um homem, por favor, se veja nessa majestade também. Não importa que aqui a figura é uma mulher. Não importa. Olha a majestade desta pessoa, gente. Eu tô achando, parei para observar aqui o olhar dela. Porque ela não tá olhando diretamente para frente. E ela nem tá olhando diretamente para o lado ou para baixo. É como se ela tivesse ali fazendo o papel dela, né? Tomando a postura que ela precisasse tomar num determinado momento, ocasião, seja lá o que for. E de repente alguma coisa chamou a atenção dela, embora ela precise manter esta postura, né? Como se ela estivesse numa solenidade, numa coisa assim, embora ela precise manter a postura, algo chamou a atenção dela e ela desviou levemente o olhar. Eu gosto de prestar atenção nesses detalhes das cartas, porque assim como, por exemplo, quando você vem se consultar com a Dandara, aí eu peço para você, me conta tudo, não me esconda nada. Aí você me conta, né? Manda um áudio, conta tudo, etc, etc. Tá bom. Aí eu vou ouvir seu áudio e ver o que você tá me contando, talvez tomar algumas notas, fazer uma pergunta. Aí depois eu vou ouvir seu áudio de novo e talvez de novo. Por quê? Porque o que você não me diz, mas que está no seu áudio, às vezes me conta coisas muito mais importantes, muito mais fundamentais para aquilo que você traz para mim do que o que você efetivamente me disse. Então, aqui é como se eu estivesse fazendo isso, é como se eu tivesse assim, tá, eu já vi a postura de, né, igual, eu já ouvi o áudio do meu cliente, ok, eu já sei o que ele disse, ou ela. Agora, eu vou ouvir o que ela não está dizendo. Eu vou ouvir o que ela disse e nem perceber o que disse. Eu vou ouvir algum silêncio significativo que ela possa ter feito. Algum ato falho que possa ter tido. Então, aí eu vou fazer a escuta fenomenológica, que tem muito a ver também com a escuta psicanalítica. Porque vocês sabem, né? Meu autoconhecimento tem raízes psicanalíticas profundas. Então aqui é como se eu estivesse fazendo agora. Eu já ouvi o que essa mulher tem para me dizer, que ela tem uma autoridade, um poder, show. Agora eu vou ouvir o que ela não está me dizendo. Olha lá, o que os olhos dela estão me contando. Por enquanto, eu não sei o que os olhos dela estão me contando. Por quê? Por que ela não está com o olhar focado, embora aqui tenha
sem a menor sombra de dúvida, uma postura majestosa, e ainda a carta fala do elemento terra e de solo fértil, né? Então é muito pé no chão, muita força, muito poder, é muita capacidade de fazer as coisas acontecerem. Tem tudo isso aqui. Mas por que será que ela não tá com o olhar focado? Pode ser que eu não descubra, mas eu acho que eu vou descobrir. É óbvio que aqui eu não tô falando da personagem, né? É óbvio que aqui eu estou falando da pessoa que está na mesa aqui, da energia que eu tô captando aqui. Eu tô a fim de descobrir por que que esta pessoa ainda tem, o que será que ainda distrai a atenção dela, mesmo que levemente? Começamos muito bem, né? Adoro mistérios e adoro desvendá-los, adoro mais ainda. Quando eu desvendo um mistério, como diria o Evandro Mesquita, olha aí eu passando recibo de antiga. Como diria Evandro Mesquita, é um prazer quase que sexual, né? Desvendar o mistério. Bora lá, meu povo. Pegou forte. Vamos lá. A coroa de Ptolomeu. Ai, já entendi tudo. Honrar o sangue não é repetir os erros, é reinar diferente. Pronto. Nossa, foi uma rapidinha. Foi uma rapidinha. Nem teve tempo de ter assim, aquele prazer profundo. Descobri muito rápido o mistério. Esta pessoa da história é uma pessoa que está com certeza na rota do sucesso, isso não tem a menor dúvida. Essa informação abriu a tiragem. E esta pessoa tem, como a gente diz aí popularmente, a faca e o queijo na mão. É tipo, só falta agora sair o arcano maior, o mago aqui. Porque é o que essa pessoa... Você tem tudo que você precisa. Você tá na rota do sucesso, tá no caminho certo, tá com tudo que você precisa, tá tudo certo. Só que tem um porém aí. Por isso que teu olhinho, né? Você tá fazendo tudo do jeito certo, inclusive fazendo do seu jeito. Mas por baixo dos panos, tentando disfarçar, você ainda tá desviando o olhar para o papai e a mamãe para ver se eles estão aprovando ou desaprovando o que você está fazendo e como está fazendo. Apesar de você ter força, de você ter autonomia, eu não estou achando bem a palavra. Eu acho que eu vou tentar de outro jeito. Eu acho que eu diria assim, apesar de você já ser você mesmo o suficiente para não deixar que a opinião do papai ou da mamãe controle o que você faz, as decisões que você toma, as suas escolhas, isso ainda tem um peso. E, cara, eu não vou te condenar. De jeito nenhum. É lógico que descobrir isso tem um motivo aqui, né? A gente vai saber aqui por que a gente precisava, por que eu precisava te ajudar a descobrir isso. E isso aqui pode ter muito a ver comigo também, pode ter a ver com todos nós. É muito complicado tirar de dentro de nós, assim, aquele julgamento
que ficou na nossa cabeça, internalizado, o julgamento do meu pai sobre mim, o julgamento, a opinião do meu pai ou da minha mãe sobre mim, é muito difícil, né? E eu tô vendo que não tá atrapalhando teus planos, mas tá te incomodando. Por isso que apareceu aqui, ó. Por isso que a Cleópatra veio falar claramente que o problema no olhinho dessa mulher, que ela alguma coisa conseguiu desviar o foco dela, ainda consegue desviar o foco dela, é a questão de honrar o sangue. É a opinião do pai e da mãe. E a Cleópatra vem dizer claramente isso, honrar o sangue. Eu até vou inverter, tá? Para ficar do jeito que eu quero. Honrar o sangue, não adianta, inverter vai ficar estranho. Mas eu quero dizer do meu jeito. Pronto. Cleópatra, tô tirando uma licença poética aqui, tá? Você pode honrar o sangue, mas isso não significa que você precisa reinar da mesma forma e muito menos que você precisa cometer os mesmos erros. Inclusive é isso que ela fala, né? Eu fiquei brigando com ela de besta. Honrar o sangue não é repetir os erros, é reinar diferente. Se não tivesse havido nenhum erro, muito provavelmente você reinaria igual. Mas se você percebeu erros, ou às vezes não são erros, são só diferenças. Não, para o meu pai e para minha mãe, assim funcionou, mas para mim não funciona. O meu pai e a minha mãe queriam isso, mas não é isso que eu quero. Não é assim que eu faço as coisas. Não é assim que eu reino. Então você pode continuar honrando, mas pode e deve reinar diferente, principalmente sem repetir, óbvio, os mesmos erros. Você não está fazendo isso. Isso está claro aqui. Você não está repetindo os mesmos erros, tá? Você está indo para onde você quer e do teu jeito. Parabéns por isso. Mas a gente vai tocar a leitura aqui para ver até que ponto você está vulnerável ainda à opinião dos seus pais, até que ponto isso pode ainda interferir de forma negativa nessa sua rota de sucesso. Porque o teu olhinho continua no papai e na mamãe e isso é perigoso. Não é que não pode, pode. Mas você tem que estar muito consciente do que você sente quando você olha para a opinião do seu pai e da sua mãe sobre quem você é hoje, sobre como você, quais as escolhas que você fez, como você está conduzindo a sua vida. Tem que tomar muito cuidado com isso. Respeitar, sim, mas muito cuidado. Porque opinião de pai e mãe é uma das coisas que desperta não só, tá? Por exemplo, o meu juiz, aquele que eu te meteu o pé na goela dele, eu tenho consciência plena que ele não tem nada a ver com a postura do meu pai e da minha mãe enquanto pai e mãe. Tá? Nada a ver. Ele tem a ver com... Bom, talvez até tenha alguma coisa a ver, mas no sentido, assim, de como eu internalizei as coisas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque é um calcanhar de Aquiles. E se isso apareceu aqui, embora você esteja fazendo as próprias escolhas e construindo a própria vida com muita majestade, né? Antes da Cleópatra me contar exatamente o que estava acontecendo, eu já vi o olhinho da criatura escapando ali pro lado, ó. A Cleópatra só veio depois me contar para onde que ela estava olhando, o papai e para a mamãe. Isso é punk, isso é tipo da coisa para trabalhar em terapia mesmo e você pode trabalhar o tanto que você quiser, vai ter sempre um tanto para trabalhar. Porque, gente, vamos combinar, pai e mãe
assim, né, aquela coisa coexiste dentro da gente, eu, meu pai, minha mãe, digamos assim, é tudo muito junto e misturado, né? É difícil de lidar mesmo com isso. Vamos lá, vamos ver aqui qual é o arcano maior que está regendo esta tiragem, inclusive como arquétipo principal, que nos mostra para onde que tudo está caminhando. Olha eu. Ave Maria. Vai, vamos lá. Eu vou indo. Eu vou indo. Piloto automático. Mas também se eu fizesse isso e tirasse, que diferença faria, né? É que assim eu acho mais fácil. É muito fininho. É difícil ficar procurando o ponto ali. Ah, ó. Mais um resgatado, né? Esse é o Everyday Witch Tarot. As bruxas de todo dia, as bruxas do dia a dia. Everyday Witch Tarot. É lindinho. E temos aqui o Imperador. Yes! Yes! Eu tinha falado ali até do mago, né? Porque faca e queijo na mão, aquela coisa, mas isso antes de eu perceber o olhinho dela e depois a Cleópatra contar para mim qual que era o problema. Então, ver aqui o Imperador como o arquétipo principal dessa tiragem é excelente. É mais um sinal de que, apesar de você ainda sentir em algum nível, incômodo com a opinião do seu pai ou da sua mãe, ou talvez não seja nem, talvez, né, se não for uma opinião contrária, talvez não seja ainda um incômodo. Mas o quanto você ainda tem preocupação com a opinião do seu pai e da sua mãe, tá? E eu vou mais longe aqui. Não precisa ser só a opinião do pai e da mãe ou da mãe. A opinião da família, o background, sabe? A opinião do histórico familiar. Não precisa ser exatamente só a figura do pai ou da mãe ou de ambos. Pode ser também o histórico familiar. Vai adaptando aí do jeito que fizer sentido para você, tá? Mas eu vou continuar falando aqui o pai e a mãe, porque é uma maneira mais fácil de explicar as coisas. Só que é como eu falei, como aqui o imperador está como o arquétipo que representa a energia principal desta leitura, aqui, apesar de ter, obviamente, um contexto de alertar você, né, sobre ficar ligado, cuidado com o peso que você dá à opinião familiar, do pai, da mãe. Cuidado com o peso que você dá a críticas, porque quando vem crítica é mais difícil de lidar. Cuidado. Apesar de tudo, de ter, obviamente, esse objetivo, a leitura, de alertar você, o imperador como o arquétipo mostra para mim que você está no comando, tá? Você está firme no comando. Mas se eu estou firme no comando, então por que essa leitura é necessária? Para você continuar firme no comando, né? Porque a energia principal é essa. A energia principal é essa. É rota de sucesso, é solo fértil, né? É o imperador, é aquele que chega, fala, é assim e pronto. Ótimo. Mas lembra do olhinho da mulher? E a Cleópatra não veio aqui só para mostrar a coroa na cabeça dela para você, né? Então, é óbvio que existe aí eu diria que existe aí um pequeno vazamento de energia, que é perigoso, tá? A tendência é que você não esmoreça e siga em frente. Isso está muito claro. Não tem a menor dúvida. Em todas as cartas. Mas principalmente nessa aqui que vem bater o martelo
com relação a isso. Aqui não apareceu ninguém na dúvida. Aqui não apareceu julgamento, não apareceu os amantes, não apareceu o diabo, nada disso. Apareceu o imperador. Então você sabe o que está fazendo e vai continuar fazendo. Mas vai saber, e talvez seja isso que o baralho cigano vai nos contar, vai saber o custo emocional disso para você. Não, eu consigo. Mesmo que eu tiver crítica, eu sei o que eu estou fazendo, eu não sou criança, eu vou seguir do jeito que eu acho que tem que ser. Ótimo, excelente. Mas será que o problema não vai ser o custo emocional para você? Será que não é isso que a tiragem quer ressaltar hoje? Bora saber. Ver se não tá de cabeça para baixo. Não. Vamos lá. Peraí, gente, vou começar de novo, que eu tive uma interferência. Nossa. Eu tive uma interferência, mas é porque agora não tem mais nada para eu cortar aqui, cigano. Socorro, hein? Olha aqui, uma carta. Mas faz a diferença, né? Até porque ela é a primeira que vai sair aqui do fundo. Enfim, meu povo, bora ver o que tem aqui? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual eu fiz ontem. Vou botar as cartas já na mesa, tudo. Depois eu vou abrindo, tá? Aqui, ó. 4 do topo e 4 do fundo. Depois elas estão viradas para mim, mas à medida que eu for abrindo, aí eu vou virando tudo para vocês, tá? Aí abri já, não era para abrir não. Importância. Mas eu já vi ali, que pena, detesto ver antes. Vamos lá. Então a primeira carta aqui. Ó, temos a âncora. Mais uma carta que vem falando de muita firmeza, né? Você tá realmente ancorado na sua verdade. Que coisa boa, muito bom. Nossa, olha isso. O sol. Essa carta do sol, eu fico enxergando as coisas, gente. Eu sou doida. Mas deixa eu tentar pôr vocês um pouquinho dentro da minha cabeça. Quando eu olhei para essa carta do sol aqui, né, que a luminosidade aqui é uma coisa espetacular. Eu fiquei vendo esta luz aqui, ó, chegando aqui, ó, nesse amanhecer. Eu fiquei vendo misturando assim essa explosão de luz aqui na vitória dessa pessoa, na conquista do objetivo dessa pessoa. Eu tô inteirinha arrepiada. Mas tá tudo muito perfeito, né? Tá tudo muito perfeito aqui. Aquele olhinho não tá perfeito, então a gente tem que descobrir cadê esse calcanhar de Aquiles. Vamos para a próxima carta. Ah lá, ó. Começou. Tudo bem. A carta da cruz aqui, inclusive, ela veio depois do sol ou vitória, com toda certeza. Isso a gente já sabia, tá? Isso o começo da tiragem já contou pra gente. Quando saiu o imperador aqui, eu já soube que você vai chegar onde você quer, do jeito que você quer. No que se refere a atingir o objetivo. Mas a gente não sabe custos, né, por fora. Que é aí que tá a minha desconfiança. Porque só pode ser. Não pode ser outra coisa. Por enquanto só tem maravilhas aqui, né? Os peixes.
Então tá. Bom, quando eu faço lá para mim tiragens sobre questões minhas, de modo geral, seja lá o que for que eu quero saber, normalmente eu faço assim, com 8 cartas. E aí eu divido mais ou menos assim. Isso aqui é como se fosse assim, a manifestação mais, a parte mais visível, mais na superfície da manifestação, da situação, seja lá o que for. Aqui é o mais profundo. Vamos ver o que sai nesse mais profundo aqui. Continuamos com coisas espetaculosas. A menos que as próximas cartas sejam muito complicadas, nós temos surpresa boa aqui. Mas alguma coisa aqui tá esquisito, gente. Será que era só isso? Era só para falar? Presta atenção. Sei lá, né? Às vezes as coisas são mais simples mesmo. Às vezes hoje eu não tinha que ajudar ninguém a cavar um buraco muito alto, né? Muito fundo, assim. Às vezes hoje eu só teria que realmente conversar com essa pessoa sobre o quanto é, sim, natural que a opinião do pai, da mãe, né? A opinião do background familiar aí é importante e tem peso mesmo, né? E talvez já só alertar essa pessoa para isso. Fica ligado ou fica ligada, porque a gente já sabe que você não vai se desviar do teu caminho por causa disso. Aqui já dava para saber, ó, né? Que você não ia se desviar do teu caminho, porque o olhinho você não conseguiu controlar, mas o resto você tá no controle. Só que às vezes a gente pode, por exemplo, desenvolver doenças psicossomáticas, tá? Porque para você conseguir chegar onde você quer, e aí você precisa ignorar, entre aspas, pôr de lado, né, a opinião do pai, da mãe. Mas conseguir fazer isso e atingir o teu objetivo do jeito que você quer, não significa que isso não possa ter um custo alto para você, não possa doer a ponto de você não manifesta de um jeito, manifesta de outro. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá, ó. Tá vendo? Tava muito, né? Tava muito bonitinho demais aqui. As nuvens. O que mais? Bom, aqui, ó. Temos aqui a árvore. Ok. A árvore, sim, mais simboliza conquistas, coisas enraizadas e tal. Mas ela não simboliza só o enraizamento do teu sucesso. Ela simboliza a tua raiz, né? Tá, ó, tá tudo muito confuso para você aí com relação às suas raízes. Tá? Depois eu ainda preciso entender melhor esse buquê aqui, que ele ainda tá um pouco fora de contexto para mim. Vamos lá. E temos aí, bom, essa infelizmente eu já sabia, né, que eu virei sem querer, antes da hora, o caminho. Então, mas olha só, o que eu tô vendo aqui é realmente que, assim, você vai chegar no teu objetivo, você vai atingir o que você quer, com toda certeza. Mas, depois eu vou puxar a carta aqui, mas vai ter problema aí com a sua opinião
né, com o peso que você dá, a importância que você dá à opinião e, na pior das hipóteses, as críticas do background familiar. E esse caminho aqui, ó, esse caminho aqui, ele não tá falando de chegar no teu objetivo, ele tá falando de um outro caminho aqui, ó. Porque o teu objetivo você vai alcançar. Isso aí, a leitura não é sobre isso. A leitura é sobre a vulnerabilidade, a sua vulnerabilidade com relação à opinião paterna, materna, do seu histórico familiar aí, do seu agregado familiar. E esse caminho aqui, ó, eu vou precisar entender melhor aqui. Vou tirar mais cartas aqui, não importa, às vezes, né, já teve tiragem que eu abri, sei lá, tipo, no mínimo 4 cartas. Eu quero entender por que que aqui apareceu o buquê antes das nuvens. Tá começando a clarear. Agora eu quero saber aqui para onde que esse caminho tá levando. Cachorro. Vou tirar a carta aqui de cima. A criança. Essa aqui eu não mostrei, né, gente? Desculpa. A lua. Eu tava tão concentrada aqui em entender a questão. Tá. Então, a gente já sabe aqui que você vai chegar no seu objetivo. Por mais que pese para você a opinião, ou às vezes, se, né, na pior dos casos aí, a crítica do seu background familiar, você não vai se desviar do seu caminho. Isso é questão fechada, tá? Agora, eu já tinha visto aqui que havia aí confusão, né? Alguma coisa mal resolvida dentro de você. Agora, como eu queria entender por que a carta das nuvens veio depois da carta, né? Por que o buquê veio antes da carta das nuvens? A carta da lua aqui me conta que você é uma pessoa que já tem um bom nível de autoconhecimento, tá? A lua aqui tá me contando, o buquê aparece como uma surpresa boa. Não é que seja uma surpresa para você, não é isso, né? A gente já vai no significado primordial. Aqui, o buquê estava contando para mim que tem uma coisa que eu, como oraculista e meio que sua terapeuta nesse momento, precisava saber. Que você tem um bom nível de autoconhecimento. Que você tem consciência. Você tem consciência do quanto isso é incômodo para você. Do quanto isso pesa para você. E você tem pensado muito sobre isso. Você tem levado muito isso em consideração. Inclusive, mesmo sensorialmente agora, eu consigo perceber, quando eu estava com essa carta na mão, eu não percebi isso. Mas agora, sensorialmente, né? Aquelas informações que vêm extrasensorial, é mediunidade pura. Aqui eu percebo como já tinha realmente essa energia de uma pessoa que tá incomodada com alguma coisa, mas ela sabe que ela tá incomodada com alguma coisa, ela não ignora isso, ela percebe o incômodo e ela olha para isso.
Até porque incomoda. Tudo que incomoda, bom, é quase que natural a gente olhar, porque a gente quer se livrar do bendito incômodo. Mas aqui, o buquê com a lua me contaram que você é uma pessoa com um bom nível de autoconhecimento. Você já sacou assim, eu sei que eu consigo. Eu sei que eu não vou deixar ninguém me desviar. Mas isso está me incomodando, isso está doendo. Você está olhando para isso. Aqui eu queria entender, porque eu falei, esse caminho tá levando para algum lugar. Não é o caminho de você chegar no teu objetivo, que esse a gente já sabia. Esse caminho me levou para um cachorro, e depois eu ainda quis, teimei, tirei mais uma carta só para ver como é que fechava, e fechou na criança. Então, o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo esse cachorro aqui, ó, como... Eu sei que eu falo muito disso aqui, gente, mas eu tenho que falar, porque é para isso que nós estamos aqui. Eu tô vendo esse cachorro aqui como um terapeuta. Esse caminho aqui é o caminho da tua cura. Você vai buscar, você tá pensando, inclusive, você já tá pensando nisso. Você tá assim, eu sei que eu consigo, eu sei que não vou deixar nada mudar meu rumo, eu vou e pronto. Mas caramba, tá doendo. Sabe? Tá doendo. Aqui eu usei meus dons de atriz, tá? Meus parcos dons de atriz. Não que eu esteja chorando, mas eu falei com o tom de quem estivesse com essa dor no peito. Pô, tá doendo, caramba, sabe? E é isso. Autoconhecimento é isso, e autoconhecimento é para isso. E para você não deixar que esse caminho te leve para uma manifestação, porque não adianta nada a gente tentar sufocar dentro da gente aquilo que dói e aquilo que incomoda. Porque ele vai se manifestar de um jeito ou de outro. E quanto mais a gente tenta empurrar para baixo, mais estrago ele tende a fazer. O único exemplo que veio na minha cabeça, infelizmente, porque tem hora que minha memória de peixinho de aquário me deixa na mão, foi assim, por exemplo, uma doença psicossomática. Mas não é pouca coisa também, né? A pessoa pode desenvolver até, por exemplo, uma doença autoimune, que é um processo complicado. Então, essa dor toda aí, o caminho que estava aqui, olha, é um caminho longo para você se livrar dela. Mas esse caminho te levaria a sabe-se lá que tipo de problemas de saúde física, mental, emocional. É uma dor que você consegue suportar e superar no sentido de não deixar que isso te desvie dos seus objetivos e do seu jeito de fazer as coisas. Você é uma pessoa muito forte, muito determinada. Você sabe muito bem quem é. Graças a Deus. Até porque, por saber muito bem quem é, você tem um ótimo nível de autoconhecimento. Você não tem ignorado, que tá doendo muito. Ignorar olha eu, né? Você não tem ignorado que tá doendo ignorar. Não. Você não tem ignorado que tá doendo muito. Ter que passar por cima das críticas e seguir em frente. Tá doendo muito suportar, carregar esse fardo, lidar com as críticas. Por mais que não sejam críticas agressivas, pesadas, não importa, são críticas. E o nosso pai, a nossa mãe, o nosso núcleo familiar tem um peso enorme dentro do nosso psiquismo. Então, que bom que você sabe disso. Que bom que você já procurou ou já está pensando em procurar um profissional
para trabalhar isso, porque isso ia realmente, se você não fizesse isso, isso ia te trazer aí um caminho de muita dor, porque a árvore também fala muito de saúde, hein, gente? Vamos lembrar disso. Olha a confusão dessa dor aqui dentro, olha a árvore e aí o caminho. Olha o caminho de dor que isso ia virar. Sabe-se lá com que tipo de manifestações psicossomáticas, psicológicas, emocionais, mas você, além do seu ótimo autoconhecimento, de você saber como é que você funciona, e você é uma pessoa oposta à da tiragem de ontem, você não tem tendência a ignorar as suas necessidades emocionais. Você é uma pessoa extremamente equilibrada. Tá difícil lidar com isso? Bom, ninguém tem vida facinha, né? Todo mundo tem as suas dores para lidar. Mas você é uma pessoa extremamente, além de extremamente forte e determinada, você é uma pessoa perdi completamente. Você é uma pessoa assim extremamente lúcida. O teu nível de autoconhecimento é muito bom e o teu nível de autorrespeito é muito bom. Porque você não tentou fingir que deixa para lá e eu vou só focar no meu objetivo. Não. Você está pensando sobre isso. Você está pensando em procurar apoio, auxílio, ajuda, se é que já não procurou. E a criança vem aqui fechando, dizendo duas coisas para você. Primeiro, que a tua criança realmente precisa disso, né? Opinião crítica de papai e mamãe, gente. É papo de criança interior. Mas para mim, essa criança veio como última carta também para dizer para você que você está no caminho certo para voltar a estar com essa criança interior assim aí dentro, ó. Porque esta mulher aqui, quando ela tá aqui com o olhinho na opinião do papai e da mamãe, ela tá rígida por dentro. A criança interior dela tá apavorada. Ela só não pode demonstrar. Mas você tendo esse nível de autoconhecimento, esse nível de autorrespeito, de amor próprio e procurando ajuda, porque isso está doendo demais em você. Não pode ignorar isso, porque realmente, no mínimo, para dizer o mínimo, vira doença psicossomática, tá? Pode virar um monte de problema emocional e mental aí, de saúde emocional e mental, porque, gente, tem tudo a ver com as raízes do nosso psiquismo, é importante demais da conta. Então, quando você está notando que está doendo muito as críticas, o não apoio, mesmo que isso tudo seja de forma amistosa. Não, tá tudo bem, a gente respeita você, mas não concordamos. Mesmo que seja assim, às vezes é o bastante para doer horrores dentro da gente. Porque, é claro, o instinto da nossa criança interior é querer aprovação, principalmente do pai e da mãe. E quando a gente não tem, às vezes fuça longe no nosso passado, lá na criança de verdade que a gente foi, e em como a criança lidou no psiquismo dela, como você, como essa criança, lidou com o peso da opinião do seu pai e da sua mãe quando você era criança. E isso precisa ser trabalhado. É por isso que está doendo tanto. E que bom que você já sabe. Essa tiragem aqui, eu acho assim, foi uma das tiragens mais fáceis para mim que eu já fiz nos últimos tempos. Porque meio que foi só para dar um apoio para você. Foi só para dizer para você assim, não, você não tá de frescura. Você precisa, sim, olhar para isso com muito cuidado, procurar ajuda, sim, porque isso é sério, isso é raiz profunda, isso pode te revirar inteira ou inteiro por dentro e fazer muito estrago. Essa tiragem foi só para dar um apoio para uma pessoa
que é uma alta majestade, dona do seu caminho, dona da sua vida, senhora do seu próprio destino, uma pessoa que não teve medo e que teve força de dizer: o meu caminho é diferente e eu vou seguir do meu jeito. Você é uma pessoa espetacular e ainda, se isso já não te fizesse espetacular o suficiente, eu ainda descubro que você tem um ótimo autoconhecimento e que você já está sacando o tanto que isso está doendo aí dentro e que isso não é normal e que isso não é bom e que precisa e que pode dar, né, muito ruim se não prestar atenção e que precisa de apoio profissional, tá? Aqui é terapia mesmo, não é psiquiatra, não. É terapia, para fuçar as raízes. Porque você tá carregando um peso enorme. Primeiro, o peso de tudo que a gente tem que carregar quando a gente está lutando por um objetivo, que é o que você está fazendo. E você tá em plena rota do sucesso. Ninguém tem dúvida disso. Glória a Deus. Mas como se já não bastasse isso, que já é bastante peso para uma pessoa carregar, você está tendo que carregar um peso emocional aí que uma hora ou outra poderia até fazer você desabar no meio do caminho, né? Não aguentar, não dá conta, porque é peso demais. Não é porque desistiu, não é porque falou, então tá, então eu vou fazer do jeito que eles falaram para fazer. Não, às vezes a pessoa desaba no meio do caminho porque ela vai tentando lidar sozinha com essa dor e vai jogando tanto peso extra nas costas que chega uma hora que, né, as pernas não aguentam e ela vai ao chão. Então você aí procurando ajuda para a sua criança interior, para que ela continue, para que ela volte a ser, continue sendo uma criança interior sadia, saudável, tranquila. É isso, não é frescura. Você está fazendo a coisa certa. E se alguém disser para você que é frescura, dá beijinho no ombro e vai para terapia, tá? É isso que eu tenho para dizer para você. Eu tenho pena de quem fala que terapia é frescura. Ai, tenha santa paciência, né? Não, gente. Ai, me poupe de tanta ignorância, socorro. Se tu acha que não precisa de terapia, tudo bem, criatura. Mas daí a falar que é bobagem, que é frescura, não. Você nunca procurou, você não sabe para que serve. Se você desse uma chance, né? Se a tua ignorância, teimosia desse uma chance, talvez você fosse se descobrir uma pessoa ainda melhor, né? Mas então, não, terapia não é para mim. Beleza, mas respeito o outro, né? Bora lá, Arcanjo Miguel. Uma palavra para esse ser humano que, cara, eu tô honrada. Agora sou eu mesmo, emocionada. Eu tô honrada por ter tocado a tua história. Porque você é um ser humano que eu gostaria de poder conhecer melhor. Vamos lá. Ave Maria, gente do céu. Eu vou ter que tirar os óculos para enxugar as lágrimas, porque eu me emocionei de correr algumas lágrimas. É quando eu simplesmente me permito só sentir o campo, a energia dessa pessoa. E eu me emocionei profundamente com quem ela é. Ai, vamos lá. Veio para você a carta da justiça divina. Ah, perfeito, tá tudo na balança.
Tá tudo na balança para você, com toda certeza. Vamos ver o que o Arcanjo Miguel diz aqui ao pé da letra. Uma situação entra em ajuste e correção. Nada fica fora do equilíbrio por muito tempo. Confie na justiça divina agindo de forma imparcial, pois cada escolha é medida com verdade, consciência e responsabilidade espiritual. Depois, se você quiser ouvir ao pé da letra, aí você volta um pouquinho aí e ouve ao pé da letra que eu li, né, bem pausadamente. Mas o que o Arcanjo Miguel quer dizer para você aqui é que o Arcanjo Miguel veio para te dar apoio extra. Ele também veio te dar apoio. Ele também veio dizer para você, você está fazendo a coisa certa. É assim mesmo. O caminho tinha que ser, a rota tinha que ser corrigida. Era assim que tinha que ser feito. Tem coisas aí na justiça divina, no equilíbrio divino, sendo corrigido através de você, através dessa mudança, através desse caminho. Tudo está de acordo com o que deveria estar, inclusive você, no caminho certo, fazendo a coisa certa. Hoje eu quero só dizer isso para você. O Arcanjo Miguel veio aqui te dar o aval e o apoio dele, no sentido de que tudo que você está fazendo, as escolhas que você fez, o caminho diferente, o método diferente, não importa. Todas as escolhas que você fez e que estão te levando aí, como a gente sabe que você vai chegar nessa rota, que você te colocou nessa rota do sucesso aí, que você vai chegar lá com toda a certeza, tá? Tá tudo certo. Você tá fazendo tudo certo. Eu sei que dói quando discordam da gente, principalmente dependendo do peso da opinião de cada pessoa. Eu sei que dói, mas tá tudo certo. Só siga em frente e tudo vai encontrar o seu equilíbrio. Inclusive, o seu valor vai ser reconhecido. Pode ficar descansada ou descansado com relação a isso. Tá? Vai ter pessoas futuramente, pode até ser que seja pai e mãe para algumas pessoas, outros nem tanto. É aquele núcleo familiar, mas talvez nem pai e mãe, não sei. Mas assim, o Arcanjo Miguel traz aqui uma mensagem de reconhecimento de pessoas que vão chegar para você futuramente e vão dizer: eu achei que você estava errada, eu achei que você estava errado, eu fui contra. E agora eu tenho que reconhecer que você estava certa ou certa. Até isso você vai ter. Tá? Isso é o Arcanjo Miguel que veio especialmente dizer para você. Até reconhecimento vai ter. Pode ficar tranquila ou tranquilo. A justiça divina está de olho em tudo. Mesmo que você não tivesse, né, esse reconhecimento, se preservar e chegar onde você quer já teria valido a pena, mas você vai ter reconhecimento. Escreve. Tá? Uou! Tá dado, mega dado, master dado o recado de hoje. Minha nossa, só que espetáculo. Meu povo, sejam muitíssimo abençoados. Meu amor e gratidão eternos e infinitos. Principalmente a paciência que vocês têm comigo quando eu conto minhas coisas, quando eu faço minhas piadas, minhas bobagens, mas eu tenho que ser eu, senão o vídeo não flui, né? É que eu já falei outro dia. Se alguém achar que o vídeo fica meio esquisito porque essa mulher é louca, então é melhor procurar vídeo de oraculista sã.
Porque é assim que eu sei fazer meus vídeos, é assim que eu vou continuar fazendo. Isso eu tenho certeza que não vai facilitar para me trazer público. Mas eu não sei ser de outro jeito. Então, gratidão eterna e infinita por vocês sempre aí e por vocês me amarem e apreciarem o meu trabalho exatamente como eu sou, exatamente como eu sei fazer. Namastê. Deus em mim reconhece, saúda, ama e abraça Deus em você. Sabe o que acabou de me cair a ficha? Eu tô fazendo do meu jeito. Só que saber que não é todo mundo que gosta do meu jeito, dói. Mesmo que não tenha nada a ver com família. Mais um aprendizado para mim também. Beijo, até o próximo vídeo.